Bem-vindos a mais um Mindcast. Eu sou a Bea Bragion, treinadora comportamental. E eu sou a Eli Fornazier, treinadora comportamental e financeira. E hoje nós vamos falar sobre preferência de comportamento e mentalidade. Hoje vai pegar fogo essa mesa, Eli. Vai? Vai. Então vamos. Vamos fazer pegar fogo? Mas antes vamos fazer os nossos combinados de sempre, que é comunicação de adulto sem mimimi. Você pode tudo, menos reclamar e não estar presente. Dê um significado positivo para o seu passado. E eu e ele, a gente pode fazer tudo, menos a sua parte. Então, faça a sua parte. E aproveitando também para agradecer os nossos patrocinadores, Mind Connect, que faltam menos de 60 dias para acontecer. Menos de 60 dias. Terceira edição. Agradecer também ao Bea Bragion, Treinamento e Desenvolvimento Humano, e ao Mica Presentes, que patrocina a gente. Hoje a gente não trouxe nada, porque a responsabilidade não foi do Mica, foi nossa de não ir buscar. Mas é isso, o que importa é que nós estamos aqui gravando o 14º episódio do Mindcast. Vamos que vamos, e hoje nós vamos falar então sobre preferência de comportamento. Para a gente começar falando sobre preferência de comportamento, é extremamente importante a gente entender que preferência de comportamento nada mais é do que preferência. Sua preferência, mas comportamental. Então, para deixar todo mundo na mesma linha, a gente tem 4 preferências de comportamento. Todos nós temos um pouquinho de cada um. Existe a melhor ou a pior? Não, existe o que é. Mas a preferência de comportamento, ela é totalmente adaptável e treinável. Depende de você querer fazer algo diferente para você ter comportamentos diferentes. Então, as 4 são pessoas que são focadas em resultado, aquelas pessoas extremamente dominantes, autossuficientes, desbravadoras, que têm comunicação reta e direta, que acredita que faz tudo sozinha, que foca no resultado, vai embora e é isso. Nós temos as pessoas que são focadas em pessoas, que são as pessoas que estão sempre rodeadas, os influenciadores, os comunicadores, que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba que eles não finalizam nenhuma. Aquela pessoa que é encantadora, aquela pessoa que para a sua própria vida para poder estar com outras pessoas e a hora que vê, a vida já passou. Nós temos as pessoas que são focadas em estabilidade e rotina, que são as pessoas que gostam de saber exatamente o que vai acontecer, aquelas pessoas que são extremamente leais com o outro, mas não consigo mesma, e ama trabalhar em equipe porque gosta de se sentir útil, mas ao mesmo tempo morre de medo da rejeição do trabalho e da rejeição social. E a gente tem as pessoas que são focadas em informação, que são as pessoas que precisam dos mínimos detalhes, que são os cautelosos, que a gente chama, os chatos, entre aspas, que não fazem absolutamente nada se não tiverem os mínimos detalhes e todas as informações para poder executar aquilo lá. Então a gente tem essas 4 preferências de comportamento e todos nós temos um pouquinho de cada um. Obviamente que eu fiz isso de uma maneira extremamente resumida, né? Mas é importante a gente lembrar que a preferência de comportamento, ela é adaptável no ambiente que você tá. Então, sendo assim, é importante eu lembrar, no ambiente que eu tô, eu preciso de mais o quê? Resultado? Será que eu preciso focar mais em pessoas? Será que eu preciso de mais rotina? De mais estabilidade? Será que eu preciso de mais informação? Porque o ambiente ele vai influenciar os seus comportamentos. E os seus comportamentos também influenciam o seu ambiente. É isso aí. E qual a sua preferência de comportamento, Eli? Informação. Chata. Não sou chata. Sou só detalhista. Informação. Agora ele tem um novo apelido, apocalíptica. Wolverine. Apocalíptica. E é muito interessante esse movimento do perfil da Eli, porque a minha preferência de comportamento nata sempre foi pessoas, né? Eu sempre fui pessoas nata. Mas, como eu disse, a preferência de comportamento ela é treinável. Então, o que aconteceu no decorrer da minha vida tendo como preferência de comportamento nato pessoas? Eu sempre fui a boba, eu sempre fui a trouxa da turma, eu fazia tudo para todo mundo e me lascava porque a minha vida mesmo passava.
Então eu tomei tanto na cabeça, do lado dark de pessoas, sem conhecimento, obviamente, dessa ferramenta, que eu, ao decorrer do tempo e dos meus estudos, eu estudo comportamento humano há mais de 10 anos, eu comecei a desenvolver características de comportamento de outros perfis, né? Você sempre foi em formação, Eli? Sempre. É que eu não quero usar a palavra tentei, mas eu tentei e não consegui, então foi tentar. Já tentei ser um pouco mais resultado, um pouco mais focado em pessoas, mas toda vez que eu faço teste, a informação está lá no talo. É algo que é nato, é de mim e eu gosto, é aquela coisa assim, a preferência. Eu gosto de fazer as coisas tendo as informações, porque eu odeio errar. Mas sabe o que é mais interessante do perfil da Eli? Ela odeia errar, mas ela não passa as informações necessárias para o outro. Isso é extremamente importante. Acabou de acontecer isso, inclusive. Né? O computador da Eli vai ter que ir para manutenção e eu falei, vamos gravar no meu então. Aí ela falou, tá bom. Aí ela ficou brava quando ela não estava conseguindo instalar o programa e tal. Daí ela falou, eu preciso de tempo para fazer isso. Tô ficando brava. Eu falei, mas por que você não me falou isso? E Porque isso você coloca de fazer as coisas de última hora, daí a outra que vai querer fazer para que seja feito, sabendo que não dá de última hora. Só que se eu falo não dá tempo, normalmente, não sempre, é aquela coisa. Você tentou? Não tentei. Então, é aquela coisa assim, tenta. Mostra que não dá tempo. né? E na verdade, isso que ela falou nada mais é do que eu não comunico mesmo ao outro as informações que passam na minha cabeça e quero que o outro saiba exatamente aquilo que eu tô pensando e sentindo. É assim na sua vida, sim ou não? É aquela coisa da questão de você muda a rota no meio do caminho. Eu já falei que eu não gosto de mudar rota. E eu já cansei de falar que eu não gosto de mudar rota. Como você quer mudar a rota, então vamos mudar a rota. Se não der certo, a gente volta para a rota que era para ser feita. Mas não é muito mais fácil você falar, B, eu não sei fazer. Não é não falar eu não sei fazer. Não estou falando. É esse caso específico. Você está dizendo, eu estou fazendo no geral, falando no geral. Não, eu tô dando exemplo específico. É mais fácil falar não dá tempo, Não, não sei fazer. é. Mas você viu o primeiro sábado, o primeiro dia que eu fui instalar, você viu que levou bastante tempo para eu colocar. É que na minha cabeça, uma vez que você faz, você sabe fazer de novo. Ah, tá. Eu não. Eu sou treinável. Eu tenho uma mente que você sabe, hoje à tarde você estava zoando comigo, que minha mente divaga. Eu estou fazendo uma coisa, eu tenho que fazer várias vezes porque eu esqueço. Você sabe que minha mente divaga. Eu Uhum. fiz todo o processo, tanto que eu deixei no meu YouTube, está marcado o tutorial. Eu Perfeito. fui no seu computador, já é um computador diferente, que não é o meu, que eu não estou acostumada. Um YouTube que não é o meu, é o seu e não está marcado. Eu achei o tutorial e aí para fazer, porque a gente tem um horário para gravar, porque senão fica tarde para gente, eu fui passando para frente para ver os trechos onde eu tenho que fazer. E Uhum. não dá tempo. Precisa de tempo para instalar tudo que tem que ser instalado e testar, para daí fazer. E daí, Você gosta, muitas vezes, pelo seu perfil lá do Pessoas, você gosta de. Não vou usar a palavra atalhos, mas é fazer as coisas rápidas e não dão certas. Você sabe que eu sou de informação, que eu gosto de fazer, tanto que chegou um negócio novo nosso aí, eu falei, depois a gente testa, por quê? Eu gosto de ter aquela coisa, agora eu vou fazer isso. Porque senão eu começo a fazer, aí você começa a tirar sarro, que eu começo as coisas e vou divagando, vou fazendo várias outras coisas e deixo de fazer aquilo que estava. uhum. Só que para isso precisa de tempo. É a mesma coisa de eu montar o nosso treinamento. Eu preciso do tempo e estar concentrado naquilo. Perfeito, mas a minha pergunta exatamente foi por qual motivo você não me falou que você precisava de tempo e quis que eu entendesse que você precisava de tempo depois que você falou que você estava brava? Porque o que ela falou? Ela ficou brava aqui, isso é perfil de informação, tá, gente? Isso é perfil de informação e orgulhoso e rígido. Porque ficou sentada aqui e falou: tô ficando brava. Aí eu do sofá falei assim: mas você quer ajuda? Não falou mais nada. Né? Então, por que o perfil de informação tem tanta dificuldade em pedir ajuda? Porque as pessoas não fazem o que tem que ser feito. Ah, Você vai fazer do jeito que eu tô fazendo?
Não, às vezes eu vou fazer melhor do que você tá fazendo. Pode ser, eu sei disso, eu sei que você pode fazer melhor. Só que se você queria instalar no seu computador o negócio, você fala, faça isso. Meu, a minha mente estava de uma forma, programada de um jeito. Aí você pegou e mudou tudo. Mas o ponto é esse, eu não sabia que a sua mente estava programada de uma maneira. Sim. Então cabe a você, quando eu falo, falar para mim, B, eu estava programada para isso. Pronto. Acabou. Gente, isso é perfil. Isso que a gente está fazendo aqui, trazendo exemplo da nossa vida, de fato, é perfil de comportamento. Então, muito das tretas que nós temos com as pessoas, elas são decorrentes da falta do autoconhecimento da preferência de comportamento. Obviamente que a gente se conhece e a gente entende. Só que quem não conhece? Antes Briga. de você saber da sua preferência, era tranquilo? Não. Era um saco toda vez, quando... Não você, tá? Era um saco toda vez que as pessoas mudavam as coisas que tinha programado. Eu ficava puta. Porque eu já tinha me organizado. Só que isso não é só da informação, né, Eli? Você tem uma preferência de estabilidade e rotina muito alta também, né? São os dois altos. São os dois O altos. que eu menos tenho é pessoas e resultado. E é o que eu mais tenho. Então nós somos opostos complementares. Inclusive, por isso que nós estamos há 15 anos juntas. Inclusive, hoje... Faltam 30 dias. Faltam 30 dias pra gente casar. E isso é interessante, né? Porque eu estudo desenvolvimento humano há 10 anos. Então a minha preferência de comportamento, ela vem mudando. Então eu saí de pessoas... Né? Legal essa minha história. Eu fui lá para resultado. Plá! Explodi em resultado. Só que eu era um resultado não treinado. Então, eu passava por cima das pessoas. O meu apelido era trator, lembra? Eu passava por cima das pessoas, porque eu não tinha o tato de fazer o 880, né? A linha do meio ali. Eu era 880. Ou era muito amável, ou era muito ríspida. Né? Isso, inclusive, foi um dos motivos da gente ter fechado a academia, na minha visão. Foi um erro de gestão minha na época, que eu não sabia gerir nem as minhas próprias emoções. Porque daí é importante dizer que a preferência de comportamento é como se fosse o divertidamente. Né? Então você tem aquele painel de controle ali. Então a gente pode dizer que a alegria é as pessoas, né, que fica ali, toda alegre, otimista e vai que vai. O medo é a informação, porque sem informação você tem medo, sem conhecimento você tem medo, né? A raiva é o resultado, né? Então a raiva é o resultado, e se você sente raiva e você sabe canalizar essa energia, você consegue ter muito mais resultado. Inclusive ela é bom, não é um sentimento bom, não é ruim. E aí a gente tem o verdinho. Nojinho? É o nojo, né? Que o verdinho entra é o um pouco com tédio também agora, que é o estabilidade e rotina, né? E aí é interessante porque Vênus, a Vênus, por exemplo, ela é resultado. Ela ama o computador. Então é importante a gente entender que se eu não tenho conhecimento das minhas emoções e da minha preferência de comportamento, que nós estamos falando de duas coisas aqui, emoção e preferência de comportamento. O que acontece é que cada preferência de comportamento é direcionada por uma emoção. Né? Então, e aí é que eu ia comentar. Pode terminar, depois eu comento. Não, que tipo, nessa questão do perfil que eu ia comentar, o que mais fica ativo quando acontecem essas coisas é o raiva. Porque eu quero ter o resultado, e aí eu preciso pra mim, eu tenho prazos, eu tenho aquela coisa assim, preciso fazer, porque eu coloquei horário pra fazer, e aí eu começo a ficar com raiva. E começa a subir o ódio, e começa a subir ter vontade de jogar tudo pra cima. E às vezes ela joga, tá? Fica puta e ainda fica brava comigo, como se eu soubesse o que tá acontecendo dentro da cabeça dela. Não inventa. Fala. E é sempre assim, a informação, ela sempre vai achar alguém como responsável da própria raiva, porque na cabeça dela, ela acredita que as pessoas têm a obrigação de saber aquilo que ela tá pensando ou sentindo. Né? Então, é interessante essa preferência de comportamento para a gente identificar e entender quem que nós vamos deixar controlar o nosso painel. Né? Então, por isso, dependendo do ambiente que eu tô, uma preferência de comportamento vai ser acionada.
Então, a minha preferência de comportamento depois que foi para resultado, eu comecei a trabalhar bastante ela e hoje eu estou com resultado e informação bem alto. Por quê? Porque hoje trabalhando com treinamento, né, e treinamento de comportamento nas empresas com gestão, eu preciso de fatos e evidências, porque contra fatos e evidências não tem argumento, e eu preciso de resultado. Só que eu também preciso de rotina, de processos. Só que eu também preciso de pessoas. E o meu pessoas hoje, ele é o último. Mas por que ele é o último? Porque não posso ficar ouvindo mimimi. E quem é de pessoas perde muito tempo com coisas circunstanciais que não vão trazer resultado nenhum. E entenda, não é ser 880, é encontrar a linha do meio. Hoje mesmo, numa das empresas que eu trabalho, eu resolvi um problema sobre isso, porque aconteceu um movimento lá e eu falei, gente, eu não fico focada no problema, eu foco na solução. Então eu não vou ficar ouvindo, eu vou resolver. Isso é treinamento em resultado e informação. Então eu não vou pelo que as pessoas falam, eu vou pelo que é, eu vou pelos fatos e pelas evidências. Porque contra fatos e evidências não tem argumento. E é isso que a informação tem. E aí vocês podem perguntar, mas por que a Eli não consegue desenvolver o perfil de informação? Diminuir o perfil de informação dela? Porque o modelo de mundo da Eli é um modelo de mundo de informação. Um modelo de mundo de rotina, mas de rotina de resultado. Explico. O pai e a mãe da Eli são pessoas extremamente controladoras e que querem as coisas na hora deles, do jeito deles e da forma deles. E ai se não for assim. Uhum. E é assim que ela é. O martelo era pedido para ontem. Como que era isso? A gente ia fazer qualquer coisa de marcenaria, que meu pai sempre gostou de mexer com madeira, mas nunca foi marceneiro. E a gente montava muito carrinho de rolimã. Então ele ia nos ensinar, ele pediu o martelo. Ele mal terminava de pedir o martelo, ele já pegou? Tipo, aí eu comecei a falar que ele queria o martelo para ontem. Não dava nem tempo de virar, pegar, ele já estava cobrando o martelo na mão dele. É isso. E é por esse motivo que ela não fala pra mim quando eu peço algo diferente pra ela, porque em algum nível ainda a criança dela tá achando que eu sou o pai dela em algum nível, que ela não pode rebater aquilo que eu peço, que ela tem que fazer aquilo que eu quero porque em algum nível alguém vai brigar com ela. O nosso inconsciente funciona assim. E o nosso painel de controle também. E o nosso painel de controle vai trazendo as memórias e as experiências que a gente já viveu. Então é importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente verbaliza sobre a nossa infância e sobre a nossa vida, porque as narrativas que a gente conta são narrativas que estão potencializando os nossos resultados ou diminuindo eles. Uhum. E tem outra coisa, vou dar um outro exemplo que acontece em toda a gravação de Mindcast. Uhum. A gente começa a gravar, o bonequinho do sono vai no meu painel de controle e ele fica assim, ó, boceja, boceja, boceja. É incrível o quantas vezes ele começa a apertar o botãozinho para bocejar. E aí, entendeu? Entendi, mas daí é a hora que você vai comandar e vai dizer pra ele, hoje eu não vou bocejar, quem manda aqui sou eu. Eu até pensei, hoje eu acho que é porque eu tô com frio. Eu ia levantar, pegar uma blusa. Porque quando eu fico com frio começa isso também. Mas é muito interessante, eu já percebi isso muito. É iniciar a gravação, começa você. Mas só quando tá eu e você. Quando nós estamos com convidados não acontece isso. Na última gravação com o convidado aconteceu no começo. Depois, aí vai rolando a conversa, vai parando. Mas é incrível. O bonequinho senta lá, é agora. Eu vou deixar ela passar vergonha. Ou seja... Né? E é por isso que a gente tem que ter o controle das nossas emoções e dos nossos comportamentos. Se a gente não tem autoconhecimento, é muito difícil da gente conseguir fazer isso. E qual foi outro comportamento que aconteceu antes? A gente trocou o lugar, né? É porque eu sou a rígida da relação, né, gente? E eu sou mesmo. Mas você também é. Eu sei que eu sou. Né? Dá uma paulada dura entre eu e você pra ver quem é mais rígida. Eu sou rígida com relação a rotinas. As coisas que são padrões. Eu sou a mesma coisa que a Andressa. É daquele jeitinho, não muda.
E eu sou do mesmo jeito da Andressa, só come batata frita, não muda. Mas é interessante isso, porque você tem aquele movimento da hiperatividade, né, do TDAH. E eu tenho o movimento do hiperfoco. Da Então, mente, né? então é interessante porque você perde o foco muito rápido. E eu hiperfoco, gente, que eu nem ouço o que ela fala. Quando eu tô fazendo uma coisa, eu tô hiper focada naquilo. Então eu mergulho e vou profundo. Eu não fico no raso. A Eli, ela fica no raso, de vários assuntos. Eu não, eu mergulho e vou em um profundamente. E o engraçado é assim, muitas vezes eu falo, não, agora eu vou focar nesse aqui. Aí eu tô focando naquilo, aí eu preciso de uma informação. Eu vou buscar essa informação para isso aqui, aí pronto, desandou tudo. Daí essa informação que eu fui buscar, isso eu vou dar exemplo que aconteceu hoje. Eu estava fazendo uma tarefa e eu precisava de uma informação para terminar essa tarefa. Eu fui buscar a informação. No que eu fui buscar essa informação, eu já estava fazendo outras coisas e não era mais da tarefa que eu estava fazendo. Eu quase que não termino porque eu fui buscar a informação e essa informação desviou. É aquela coisa assim, eu estou no caminho, chapeuzinho vermelho. Vai por esse caminho. Aí chega no momento e fala, deixa eu buscar aqui. Aí no outro caminho tem vários outros. Pronto, perdi o caminho que estava lá atrás. E quem gosta de atalho sou eu, tá, gente? Eu não uso atalho. Acabou de sair do caminho para ir para um monte de atalho. Lógico que é. Por que eu acabei de fazer isso? Porque aquilo que a gente fala do outro é exatamente aquilo que a gente faz. Acabei de provar. Eu tô aprendendo com informação a ser vingativo. Porque a informação, ela guarda aquilo, ó. E aí ela vai digerindo. Aí daqui 2, 3 meses, ela faz assim, ó. Joga. Né? Ainda mais uma informação ariana. Né? Então, eu acabei de devolver 1-0 para mim. Né? Mas, voltando no nosso contexto, o que você acha que é o mais difícil sobre preferência de comportamento? O que você achou mais difícil quando você teve contato a primeira vez com essa ferramenta? Difícil. Não sei te dizer. Como que foi para você o primeiro contato? Foi no Diamond, né? Mas para mim foi confirmar o que eu já sentia. Para mim, no meu. Aí depois foi o mais difícil, eu vou dizer assim, na época, era lidar com as pessoas de preferências por pessoa. Que era eu, inclusive. Que na época que a gente chamava que era o perfil aberto. Aquela pessoa expansiva, aquela pessoa que gosta de abraçar, que gosta de falar, que gosta... Tipo, isso era o difícil. Eu sabia desse perfil de comportamento, que era a preferência dela, e aí para mim era difícil lidar com isso e entrar nesta preferência, nessa sintonia. De também ter essa... Não é que é algo que seja ruim, tá? Mas eu ter que trabalhar em mim essa abertura de ser expansiva, de ser do jeito que as pessoas de perfil de preferência de pessoas de preferência de pessoas abertas são. Uhum. Não que seja ruim. É bom eu trabalhar isso porque é necessário isso na vida também, né? A gente ser um pouquinho expansiva, a gente ter esses comportamentos. Porque, querendo ou não, o perfil de informação, que é o meu e estabilidade, eles são mais reservados, né? Eu sou muito reservada, eu gosto muito de observar. E o povo já vem, não sei o quê. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade. Não era nem tanto lidar com pessoas de resultado. Desde sempre estar lidando com as pessoas com preferência de pessoas. E é muito interessante isso, porque agora você vai numa mesa, assim, tipo, tem 4 pessoas, uma das que mais fala é Eli. Porque eu tenho que levantar a mão, as pessoas não deixam eu falar. Não, é que ela não para de falar agora. E aí é legal esse movimento de preferência de comportamento. Vamos trazer alguns exemplos, né? Uma semana a gente estava numa reunião e aí tem uma pessoa que a gente conheceu faz pouquíssimo tempo, mas ela é focada em pessoas e resultado. E ela fala assim, gente, ela não para. Ela
Até Engata chega, a primeira. engata e vai, mas até chega a atordoar de tanto que ela fala. E aí, vocês sabem que eu sou reta e direta, né? E aí ela falando, ele tentando falar a maior cara, e a reunião era focada no nosso casamento, era pra gente resolver as tretas lá. E eu falei, Vi, espera só um pouquinho, respira. Fala, Eli. Eu cortei ela. Porque quem faz esse movimento não percebe que tá fazendo esse movimento. Né? Uhum. E aí eu cortei ela ficou mó tempo quieta, porque daí eu fiquei observando. Aí você não parava de falar, eu falei, Eli, pera, agora pode falar. E aí eu troquei, você lembra disso? E aí é interessante porque eu, na posição de resultado e informação, eu consigo observar o que está acontecendo no jogo de comportamento e consigo direcionar como se fosse uma orquestra mesmo. Eu sou um maestro de comportamento ali. E é muito interessante isso, porque as pessoas que me conhecem, elas não ficam putas que eu faço isso. Elas já sabem. Porque quem tá do meu lado e senta na mesa comigo sabe que eu vou fazer de tudo para que a pessoa possa evoluir. Quem não gosta de evoluir não senta à mesa comigo. Lembra nas reuniões que a gente fazia da FIT, que a gente começou a ter que fazer realmente tópicos, porque nas nossas reuniões tinham todos os perfis. Uhum. Você, na época, resultado mandão, pessoas... Resultado dark, né? Pessoa, eu informação, pessoas e tinha Amanda, também estabilidade. E de início, as nossas reuniões elas não tinham início, começo e fim. Começo, meio e fim. Elas eram jogadas. E hoje eu percebi que em uma das nossas reuniões que a gente faz, ela fica desta forma. Por mais que às vezes eu coloque tópicos do que quero seguir, do que eu quero seguir da reunião, ela fica toda bagunçada. Sim. Aí eu tô falando de um assunto, o assunto começa e vai embora para outra coisa, eu não terminei esse assunto. Aí quando eu volto, todo mundo, você tá nesse assunto ainda? Tô. A gente não terminou esse assunto. Foi embora para outro, mas não terminou esse. E é interessante você falar isso, porque que nem ontem a gente teve uma reunião, né? Hoje nós estamos na quinta, então foi quarta. A gente teve uma reunião e onde pareceu, né, que a pessoa que fez a reunião com a gente tinha esquecido da nossa reunião. Uhum. Acho que foi a pior sensação que eu já senti na vida. Sim, sim. Foi ruim pra você? Foi estranho. Foi estranho, não foi? Foi estranho. E é legal a gente falar sobre isso, porque a gente, como informação, né, a gente de manhã a gente lembrou dessa reunião, mas a gente não falou nada. Porque é responsabilidade de quem marcou a reunião com a gente confirmar a reunião. Né? Em algum nível a gente sabia que isso ia acontecer. E foi tão interessante porque nós ficamos em torno de 4 horas nessa reunião, e dentro dessas 4 horas, 1h30 foi utilizada para falar sobre o nosso tópico, e as outras horas foram utilizadas para a pessoa contar coisas sobre a vida dela. Faz parte. Só que qual é o perfil da pessoa? Pessoas. Né? Então, quando você tem um perfil de pessoas dark, não desenvolvido, é muito preocupante, porque você vai perder o foco e você não vai, muitas vezes, ser fiel ao padrão e à qualidade daquilo que você faz. Explico. Eu sou treinadora de comportamento. Imagina que você é minha amiga. Então, eu falo assim pra você. Você vai lá no Mind... mas, nossa, sinto muito... Está na hora de dormir. Tá bom, Alexa. Mas sinto muito porque eu não trouxe o seu caderno. Porque como você é minha amiga, eu não vou te dar o caderno. Como você se sentiria? Totalmente menosprezada. Mas você tá pagando pra ir, tá? Tô pagando. Então é um movimento, gente, que pessoas às vezes confundem as coisas. E eles nem percebem que eles fazem isso, tá? Eles nem percebem. E nesse movimento é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quem é do perfil de pessoas e sabe que perde foco, precisa anotar padrão. Então eu tenho anotado, por exemplo, o padrão da conexão de resultado. Porque eu sei o que eu tenho que fazer na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, até a 12ª sessão. Porque a minha mente, ela quer criar o tempo inteiro. Igual ela falou, não inventa. A minha mente funciona assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vou seguir um padrão que já está validado
com mais de 5.000 pessoas. Então eu não vou mudar o meu padrão porque eu quero inventar algo para ficar diferente. E eu vou tratar a Eli como minha treinanda e não como a minha amiga. E eu preciso ser adulto o suficiente de dizer para ela, agora nós estamos na cadeira de amigas. E ela tem que ser adulto o suficiente para tirar eu dessa cadeira de treinadora e ir para a cadeira de amigas. Né? Isso é interessante porque nós estamos vivendo isso com o casamento, né, Anjo? Muito, 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 muito. Mas existem pessoas que sabem separar e existem pessoas que não sabem separar. Procuram separar, mas a hora que vê já tá tudo junto de novo, tudo junto e misturado. Mas acho que é de ser humano, é de perfil, é de preferência e acaba não colocando as coisas nos seus lugares. Mas existem alguns movimentos que a gente faz e que ajuda muito, que é falar sobre as cadeiras, né? Ó, eu mando mensagem, por exemplo, a gente manda mensagem pra Dani e fala, Dani, cadeira de noiva. E a gente fala, cadeira de treinadora. Aí a gente fala, porque a gente tá num papel onde a maioria dos nossos fornecedores, né, já sentaram na cadeira de treinando os nossos. Uhum. Então, por isso que a gente faz essa divisão. E por que a gente está falando isso? Porque é importante você identificar quais são as cadeiras que você senta. Quais são as cadeiras e qual é a preferência de comportamento que você tem na sua vida. Então, se você é dono de uma empresa, você tem a cadeira de dono, mas você quer ser amigo dos seus funcionários. Vai dar ruim. Porque os seus funcionários não têm mentalidade e maturidade para separar isso. Então, ou você é amigo ou você é dono. Porque os funcionários não conseguem Não. dividir completamente, dividir certinho isso. Não, e eu falo isso porque eu sou contratada em empresas que são familiares e que me contrataram para fazer esse meio de campo. Então, muitas das broncas, dos direcionamentos, quem faz sou eu. Por quê? Os donos, eles não querem ficar mal com os colaboradores. Porque eles estão o tempo inteiro com os colaboradores. Eu acho que essa era uma parte que a gente até que conseguia lidar um pouco na época da nossa empresa. Sim. Porque a gente era parceiros, vamos dizer assim, dos nossos funcionários dentro da empresa. Fora delas, a gente tinha alguns encontros, mas não tinha aquela relação mais aconchegante. A gente tinha... Não entrava em casa. Não tinha. Era lá dentro. Lá dentro a gente procurava ser os líderes humanos. Humanizados, que fala, né? Mas, ao mesmo tempo, se era necessário ter um feedback construtivo, ia ter o feedback construtivo. Se tivesse o feedback positivo, também ia ter. Mas a gente sempre deu treinamento e desenvolvimento pessoal para os nossos colaboradores. Isso faz toda a diferença. Sim, sim. Então, quem trabalhava com a gente já sabia que ia ter feedback. Sim. Já sabia. Já sabia. E já sabia nos nossos olhares quando dava algo de ruim. Isso é interessante porque, mais uma vez, as cadeiras eram claras. A gente faz isso no nosso relacionamento. A gente tem a cadeira de sócia, a gente tem a cadeira de noivas, a gente tem a cadeira de mãe da Andressa. Então a gente tem, dentro do nosso relacionamento, várias cadeiras. A cadeira da Eli financeira, a cadeira da Bea treinadora, e que eu falo, às vezes, eu posso falar o que você tem que ouvir? Porque às vezes ela não quer ouvir. Né? Então ela fala que eu bato nela, não é que eu bato, é que existem comportamentos padrões e narrativas que quando a gente repete repetidas vezes aquilo se torna verdade na nossa vida. E uma contribui com a outra, mas tudo que ele combinado, sem mimimi, comunicação de adulto, o problema do mundo é a falta de maturidade. É a falta de entender que às vezes é necessário ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Tipo, eu ouço de um colega de trabalho de que eu não quero fazer tal coisa e eu discuto com ele. E aí, ao invés de eu resolver aquela treta, eu vou e faço uma fofoquinha para outro. Tipo, porque você viu aquele cara? Veio discutir comigo porque ele não quer fazer algo que é para ser feito. Ao invés de resolver. Tipo, de falar sobre o problema, mas não ir falar com o problema. Então, tipo, ficar nessa do
Mimimi. E isso é muito importante, gente. Fale com o problema. Pessoas maduras, adultas, falam com o problema e não do problema. E qual é o perfil que faz isso e é Pessoas. taxado de chato? Não, que fala com o problema e é taxado de chato? Informação Resultado. e resultado. Fala com o problema. Fala com o problema. A maioria das pessoas de resultado, Resultado. elas falam com o problema, não fica esperando a solução. Ou falando para outras pessoas do problema. Normalmente ela vai e fala direto sem medo. Por isso que as pessoas de resultado, elas são taxadas de mais chatas ainda, entre aspas, porque elas são retas e diretas. São grossas, né? Que era o seu resultado dark. Que você estava no momento em que você era reta e direta e foda-se o outro. Mas eu ainda pro outro. Só que a diferença é que eu aprendi a não demonstrar isso. Você sabe muito bem que aquele movimento que existia de, meu Deus, o que o outro tá pensando sobre mim, nanana, isso não existe mais. Porque assim, eu entendi na vida, gente, que se eu não amadurecesse, eu não teria resultado. Eu acho que os meus 2 pontos de resultado devem ser isso. Porque hoje em dia eu tô assim também. O que o outro vai pensar do que eu tô fazendo e tal é problema dele. E é de tanto conviver comigo. Porque eu falo pra ela, eu falo assim, ó, quem vai... Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Quem vai falar sobre o que você faz menos do que você. Porque quem faz mais do que você vai te incentivar a fazer mais. Jamais vai te criticar. Quem te critica, aponta o dedo e te julga, pode ter certeza, tá fazendo menos do que você. Ponto final. Porque no final do dia, as pessoas elas vão falar de você. Principalmente se elas não têm consciência e maturidade de cuidar da própria vida. Porque eu não sei você, mas não dá tempo de eu falar da vida dos outros. E eu não consigo ficar numa roda falando da vida dos outros. Aí ele sabe, eu falo, gente, muda de assunto, vai, acelera, faço ou não faço. Por quê? É chato demais. Então, de uma reunião de 1 hora, 5 minutos eu tolero. Mais do que isso, não. E eu sou chata. Eu levanto e vou embora. Não dá pra mim. Não dá pra mim ficar ouvindo mimimi, gente. E aí você pode falar, nossa, Bea, não, tô conversando, tomando um vinho, batendo um papo. Ok, eu tô num ambiente que não me pede resultado. Eu tô num ambiente que me pede descontração. Então eu posso conversar sobre situações. Agora, eu estou num ambiente que me pede resultado, de reunião, focada para solução, eu não fico falando da vida dos outros. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente perde. Qual é o principal perfil que causa treta? Pessoas. Vai ficar parecendo um Mindcast que pessoas é dark. Pessoas não é dark, gente. Pessoas é imaturo. É um perfil que precisa trabalhar muitos outros perfis para conseguir amadurecer e entender que nem tudo gira em torno do próprio umbigo. Pessoas precisam sair do egocentrismo e ir pro ecossistema. Uhum. Na verdade, assim, quem não conhece perfil de comportamento precisa conhecer. Uhum. Se você tá ouvindo e quer fazer uma sessão só de preferência de comportamento, me chama que a gente faz essa análise. Tá? Existe isso, é uma sessão onde você vai conhecer sua preferência de comportamento e é sensacional, de verdade, porque você vai sair com conteúdo para você melhorar o seu comportamento. Exato. Inclusive o Mind, que é o nosso treinamento presencial imersivo com acompanhamento, ele é todo baseado em preferência de comportamento. Todos os participantes fazem análise da preferência de comportamento para ir para o treinamento. E todo o treinamento é desenhado com a preferência de comportamento de todos os participantes. É sensacional. Sensacional. A gente fez um puta de um treinamento. Né? Uhum, sim. E aí o dark do pessoas é isso, do mimimi, né? O dark do informação da minha pessoa é não falar para o outro aquilo que tá pensando. O dark de estabilidade e rotina é sofrer sozinho e não cuidar de si mesmo. E o dark de resultado é ser reto, direto, chato. É esquecer que precisa das pessoas para chegar onde deseja.
Esse é o problema de resultado. Ele esquece que ele precisa das pessoas. Sim. Ele é autossuficiente. Ele vai acredita sozinho. que só por ele vai pra onde ele quiser. Mas todos esses perfis Isso dark. o Dark, gente, é a sombra, tá? É o lado que mais precisa ser negativo. melhorado, né? Mas assim, o principal medo do perfil de resultado é não atingir o resultado. O principal medo do perfil de pessoas é a rejeição social. É o que o outro vai pensar ou vai falar dele. Assim como o principal medo de estabilidade e rotina também é esse. E o principal medo de informação é a rejeição do trabalho. Sempre pode fazer mais. E aí mascara-se o perfeccionismo nisso e acaba que não entrega nunca no prazo e perde oportunidades. Ou errar. Né? Não é um erro. Então, assim, existem várias características, vários pontos a melhorar, o que o ambiente precisa, existem vários pontos. Mas o principal é, se eu não conheço, eu não consigo melhorar. Se eu conheço, se eu vi, eu não posso desver. E eu tenho competência e informação para poder melhorar. Posso treinar. Pode treinar. A Eli, por mais que ela fale que ela não treinou, ela melhorou muito, tá? Meu Deus, muito. Mas eu também melhorei no sentido de como lidar com ela. Então, assim, tem coisa que ela fala que Isso me deixa puta. caguei. Por quê? Porque ela quer que ela espera, perfil de informação é assim, espera que o outro haja como ela gostaria que eu agisse. E aí, na espera, quem se frustra é quem? Ela. Não é? Uhum. E aí, como faz pra gente parar de se frustrar? Para de esperar. Seja ativo. Larga a mão de ser passivo na sua vida. Quanto mais passivo você for, mais frustração você vai carregar. Devaguei. Essa ficou boa, né? Nossa, não vai pensar errado. Então, assim, eu tenho que ser ativo naquilo que eu quero. Preciso parar de esperar. Preciso fazer o que tem que ser feito. Preciso arregaçar a manga e fazer. Adultos fazem o que tem que ser feito. Nem tudo que é bom é o que eu preciso fazer. Nem tudo que é bom eu vou fazer. Nem tudo que é bom eu vou comer, porque não vai me fazer bem. Então é importante a gente ter esse discernimento do que eu vou fazer para que o meu eu do futuro fale, ok, vamos junto. Porque assim, gente, a gente esquece, tá? A gente esquece que o que eu tô falando hoje, o que eu tô fazendo hoje, eu vou colher amanhã. Se a gente não esquecer dessa informação, a gente vai ter uma vida extraordinária. É bem o negócio, tudo que você joga para o universo devolve para você. Então, se eu falo hoje algo, amanhã eu vou colher isso que eu falei. Né? É o exemplo que eu estava dando no início, que eu acabei de dizer, que eu estava dizendo que todo início eu começo a abrir a boca, você já. Por que isso acontece? Porque eu já, antes de iniciar, eu falo, a hora que começar, vai começar. A hora que começar, vai começar. E é isso que acontece, né? E aí, a partir do momento que eu penso que eu vou começar a abrir a boca, é onde eu começo. Que é o negócio do carro, quando eu tô viajando. Tudo que você joga pro universo, ele devolve para você. A gente tá viajando e eu fico, não, hoje eu vou viajar, fazer a viagem toda sendo a copiloto da Bea. Não vou dormir. Na ida, vai bonitinho. Aí na volta eu falo, agora eu vou voltar com ela, porque na volta é mais cansativo, né? Vamos ficar com ela. Tá, tô lá conversando com ela na boa, tal. Aí dá um estalo, que é o bonequinho vem no painel de controle. Vem o pensamento, nossa, você tá acordada, né? Até agora, não dormiu 5 minutos. É eu pensar, nossa, você tá acordada, não dormiu até agora. Dá 5 minutos eu tô dormindo. Eu falo, puta merda, eu tô dormindo de novo. E eu já acostumei, O tá? que você joga pro universo, ele devolve. É só pensar, acontece. No caso dessas coisas, tá? Tudo, gente. Tudo que você pensar, pensa acontece. Acontece. Não no nosso tempo. Não no nosso tempo, mas acontece. Acontece. Então é pensar, por exemplo, quando eu falo do Allianz Parque, eu falo desse movimento, é um movimento de que é isso que eu quero pra minha vida.
né? Então eu vibro que é isso, eu vibro 1 milhão de pessoas, eu vibro esse movimento, eu vibro a babá, eu vibro a cozinha funcionando em casa. O que você pensa acontece, provas, tipo, exemplos práticos não, que estão acontecendo você em 2022 disse que ia emagrecer e ia ter o corpo de 80 e poucos quilos, que eu não lembro mais. Lá atrás. Tudo bem, tem todo o movimento, mas você pensou e tá acontecendo. E eu fiz, né, gente? Você fez. A mesma coisa é a questão da cozinha. Faz muitos anos que eu ouço a Bia falando, eu quero alguém cozinhando em casa. Eu quero alguém cozinhando em casa. Então foi jogando pro universo e fazendo para acontecer que aconteceu. Ah, mas eu posso fazer e não acontecer. Depende de como você está fazendo. E você tem que acreditar, gente, porque o que eu falo, aí só. ele sabe disso. Gente, quando eu falo acreditando num nível que ninguém faz eu desacreditar. Igual eu falo da babá full time. Eu tenho certeza que eu vou ter. Não tenho dúvida. Eu não sei quando. Porque aqui, ó, esse quando é o que lasca todos os perfis. Porque a gente quer tudo pra ontem e a gente muitas vezes não tá pronto pra receber o que a gente quer. A gente precisa lembrar, gente, que existe Deus no jogo, né? Então, Deus é o principal técnico do jogo. Então, é ele que vai direcionar se eu posso ou não fazer aquela jogada. Só que a gente, muitas vezes, não obedece o técnico e faz uma jogada que a gente perde o gol. Então, a gente precisa entender, e aí, como que tá o jogo? Eu tô ganhando? Tô perdendo? Agora não é hora de fazer esse jogo, essa jogada, segura. Que horas que é? Calma que eu vou te falar. Deus fala pra gente. O movimento que aconteceu com a Paty, que é a nossa personal chefe, foi coisa de Deus. Porque foi na Páscoa, eu nunca mais vou esquecer. A gente estava almoçando na Páscoa, em família, e eu falei para ela, nossa, nós estamos comendo muito errado. O meu sonho de vida é ter alguém cozinhando na minha casa. Daí ela virou, eu amo cozinhar. Vou te mandar um orçamento. E a minha cunhada, falei, pode mandar. Quando ela mandou, a Eli botou na planilha, a gente ia economizar. Então a gente trouxe a Patrícia. Faz 3 meses que ela tá com a gente. 3 meses que ela tá com a gente, ela tá com a agenda praticamente fechada. De indicações que só eu fiz. E aí você pode pensar assim, nossa, Bia, mas você tá ganhando alguma coisa? Não, gente, eu tô trazendo prosperidade para pessoas da minha família. Não tem coisa mais gratificante que isso. De uma oportunidade que eu sempre quis, Deus criou, falou, agora é a hora de você chutar pro gol. Chutou pro gol, deu certo, peguei, gostei. Por que não divulgar para outras pessoas? Por que tudo a gente tem que ganhar em cima? Né? Porque a gente não entende, muitas vezes, que a prosperidade que eu gero no outro é uma prosperidade que eu tô plantando semente na minha vida. Aí você fala assim, mas você tá fechando o contrato agora? Nesses 90 dias que a Paty fechou todos, eu praticamente não fechei contrato. Mas tá tudo bem. Porque eu estou cuidando das sementes que eu já tinha gerado e as coisas na vida, elas são de fases. Só que às vezes você tá passando pelo seu inverno, que você não tá colhendo nada e você tem que ficar mais quieto, que é a fase que eu tô passando, né? Eu tô voltando agora, primavera, verão, outono, inverno, primavera. Eu tô voltando pra primavera agora. Só que o inverno, ele é pesado. Só que quando você vê outra pessoa vivendo o verão, puta, é sensacional. Mas tem pessoas que falam, nossa. Tem gente que acha que eu ganho, eu não ganho, gente. Eu ganho de ver a felicidade no rosto da minha cunhada, de ver a felicidade no rosto das pessoas que tá recebendo a comida pronta, que tá se alimentando melhor, que tá cuidando. Vocês percebem onde todo o ecossistema ganha? Né? E isso tem a ver com perfil de comportamento? Não. Isso tem a ver com valores. Isso tem a ver com você fazer o que o técnico quer que se faça. Amar incondicionalmente o outro. É ser caridoso de fato.
Às vezes as pessoas acham que caridade é você dar dinheiro. Às vezes a caridade é você abraçar uma causa e você divulgar essa causa para outras pessoas. Às vezes a caridade é você dar um sorriso para alguém. Às vezes a caridade é você permitir que o outro fique em silêncio. Às vezes a caridade é você lembrar que o outro fugiu de Deus. E a gente foge, tá? Eu fugi. Sem perceber. Mas já voltei. Então é importante a gente ter esse autoconhecimento e a gente fez essa viagem, né, para divertidamente, de preferência de comportamento, eu e a Eli, tudo que vem acontecendo, casamento, tal, para vocês entenderem que a vida é viva. E você disse do casamento, existe uma chave muito grande que acontece, né? Às vezes as pessoas, por você ser treinadora, tudo mais, acredita que assim, a Bia é durona, vai tirar de letra. Assim como você também pensava que ia tirar de letra isso. Até chegar próximo, porque a chavinha para você mudou antes de mim. Onde você entrou na sua, que eu te falei das 2 semanas. No meu dark. E renta. Eu entrei no meu dark. Então, tipo, virou a chavinha, entrou toda a preocupação da questão da entrega. Sabe aqueles, para quem já casou, já planejou, aquele pesadelo pré-casamento, onde você começa a achar que nada vai dar certo? Acho que foi isso que você sentiu. Foi na verdade, só um parênteses, que o casamento, para mim, ele tá sendo um processo de cura. Porque eu entendi muitas coisas sobre o casamento. Eu entendi que eu não queria casar porque minha mãe não ia estar aqui, porque minha avó não ia estar aqui. Então, para mim, foi um processo de cura e, ao mesmo tempo, um processo de entender que, de fato, eu sou uma pessoa controladora. E isso, para mim, é o mais difícil. Mesmo treinando toda a equipe, eu não vou controlar nada no dia. Né? Então... E aí você começou a ficar irritada nessas semanas, porque as pessoas ficavam, ai, mas você tá ansiosa. Aí chegou uma hora que eu tomei. Porque eu falei assim, B, controla, vai passar, tal, não precisa ficar ansiosa. Ela, para de falar que eu tô ansiosa, que eu não tô ansiosa. Porque as pessoas, elas potencializam o sentimento negativo que você sente. É aquela coisa, alguém morreu, você fala, você tá triste? Não, tô feliz. Você tá triste? Nossa, é normal ficar triste, viu? Gente, a gente não precisa ficar repetindo pro outro aquilo que ela tá passando de negativo. A gente pode dizer outras palavras. A gente pode ressignificar os contextos. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente tem maturidade e inteligência emocional. Senão, não vai conseguir. Né? Então foi o que eu falei pra Dani, inclusive. Eu falei, Dani, por favor, não fale mais que eu tô ansiosa, fale que eu estou animada. Porque tolos falam o que vem, sábios falam aquilo que querem viver. Eu quero estar animada no meu casamento. Eu não quero estar ansiosa. Né? Então, são processos que é importante a gente trazer e, assim, o movimento da cadeira. Né? Eu estou na cadeira de noiva, ponto final. E os meus fornecedores, eles vão ter que entender isso, ponto final. Se eles não tiverem maturidade de entender, porque eu vou dar feedback para muitos, se eles não, depois que passar o casamento, obviamente, mas se eles não tiverem maturidade de entender o meu feedback e quiserem sair da minha vida, eu não posso fazer nada. Mas a minha função como noiva e como a pessoa que compra, porque a gente compra, é um contrato, e não é nada barato. Em casamento não é nada barato. E todos os fornecedores a gente pagou. Todos. Nenhum foi de graça. Então, é importante dar o feedback de final, por quê? Até para que os fornecedores possam melhorar. Porque isso tem alinhamento com quem eu sou. E tem muita gente que eu sei que não vai gostar. E falando da chavinha, para mim a chavinha virando está sendo a questão de eu entender que terão pessoas que vão organizar o evento para mim. Porque eu já estou naquela de querer controlar. Eu quero controlar como vai fazer isso, controlar não a entrega, controlar, vou dar um exemplo, cronograma. Eu quero organizar esse cronograma. E aí eu tô tendo que entender que não sou eu que vou organizar. Tem que entender que não é um mind, é o nosso casamento. Exatamente, é isso. Eu quero fazer, até então eu estou levando o casamento como se fosse o treinamento. Eu vou organizar
eu vou ali, depois a hora eu só vou vivenciar. E não é. Não é. E assim, do mesmo jeito que vão ter fornecedores que vão receber feedbacks construtivos, existem fornecedores que já recebem feedback, né? Extremamente positivos. Então a gente precisa entender que na vida, gente, é sempre essa dualidade, né? Mas quando ele fala que ela quer ser controladora disso, isso me acalma, porque é isso que eu gostaria também, de pegar o cronograma lá, de fazer hora por hora e desenhar. Mas a gente vai ter ali a Nídia, né, que é uma pessoa espetacular, eu acredito que uma das melhores cerimonialistas, né, aqui de Piracicaba e região. Uhum. Daí a gente tem, para complementar, a Dani e a Leile, que é de Chicago Eventos, a Dani que vem com uma bagagem aí de 17 anos de evento. Produtora. Aí ela voa no salão. A primeira festa que a gente viu dela, ela voa. A gente viu 4 festas dela, mas ela passa uma confiança assim absurda, né? E deixa muito cerimonialista no chinelo. Né? Então, aquele meme que eu mandei lá esses dias, que a cerimonialista maluca lá e a Nídia veio para nos salvar, obviamente, muitos cerimonialistas... A noiva organizando o casamento sem cerimonialista. A Dani não permite que isso aconteça. Exato. Né? Aí a gente tem a Leile, né, que é a dona do Chicago, que vai poder participar do nosso casamento como convidada, né? E aí a gente tem a Aline como celebrante, né, que a gente está com uma expectativa bem alta sobre a celebração dela, inclusive que seria interessante até a gente diminuir nossa expectativa, né, porque se a gente sobe muito a expectativa, não que talvez a pessoa não tenha, a pessoa lógico vai fazer o seu melhor, mas às vezes a nossa expectativa a gente coloca muito acima do que... Não tô falando da entrega dela, muito pelo contrário, tô falando da nossa expectativa. É isso que eu estou explicando, às vezes a gente tá com uma expectativa lá em cima... E a pessoa entregou aquilo, só que a gente colocou algo muito além. Né? Então, é óbvio que a gente confia em todos eles, né? Eu tenho certeza que a Aline vai fazer uma cerimônia maravilhosa. Eu tenho absoluta certeza. Eu tenho certeza que eu vou chorar, né? Tenho certeza que a Dani com a Leile, com a Nídia vão formar um time maravilhoso ali. Tenho certeza que a Pan vai fazer uma maquiagem e um cabelo maravilhoso na gente, que nós vamos sair as pessoas mais maravilhosas ali do Maison. Que né? a Jéssica e o grupo dela vão tocar lindamente. Muito bem. Né? E, inclusive, semana que vem a gente vai fazer o Mind com convidado. E aí, 15 dias do casamento, acho que a gente podia fazer um Mind só de casamento, inclusive convidar a Leile para vir de novo. O que você acha? A Leile, talvez a Dani. Vamos fazer com Dani e Leile sem Vili. Se coincidisse, trazer até a Nídia. Mas não vai coincidir. Não, acho que não dá. Mas a Nídia tá em outubro, né? Ah, é verdade. A Nídia vai estar em outubro. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um pré-casamento aí, né? Pra gente falar sobre esse movimento mesmo, de expectativa de noiva, de como é isso, porque acho que tem muita noiva que enlouquece, 15 né? dias, você tá dizendo? Tá. Semana que vem a gente grava com uma convidada. Na outra seria só nós. Daí na outra a gente já grava com elas. Então é isso, né, Eli? Vamos fazer um resumão de hoje? Bora. Resumão de hoje. Se você não se conhecer e não entender da sua preferência de comportamento, as suas emoções vão dominar o seu painel de controle e você nunca vai ter os resultados que você deseja na sua vida. Ponto. Fechou? Obrigada por vocês terem assistido esse Mindcast. Comenta aí, lembra, se você quiser uma sessão de preferência de comportamento, é só você sinalizar que a gente faz, tá bom? É uma sessão onde eu faço essa análise e depois uma sessão depois de um mês, que a gente entende se você está praticando ou não, porque tudo o que a gente faz é com acompanhamento. Sem acompanhamento, você não consegue manter os seus resultados constantes e progressivos. Certo? Obrigada por hoje. Obrigada. Tamo junto. Da próxima vez, fala pra mim as coisas. Não deixa o caminho turtoviar. Tá. Vou trabalhar isso. Até coça. Fechado? Um beijo. Beijos. Fiquem com Deus.